Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Marília, eu sou professora e hoje eu vou dar uma aula sobre crase. Eu vou dar, na verdade, os conceitos principais. A crase possui 25 regras. Eu vou passar as principais e na próxima aula eu passo o final. Eu percebo que a crase é muito temida, mas ela é super simples. Ela tem regras, então a partir do momento que você memoriza as regras e aplica no conceito, vai ficar super fácil. Primeiro de tudo, o que é a crase? Ela é a fusão do A mais A. Ela vira o acraseado. Quando eu for falar, por exemplo, fui à farmácia. Esse A, ele é craseado. Por quê? Porque ele vem sempre junto de substantivo feminino. Fui à farmácia, fui à feira, fui à locadora. Sempre vai crase quando ela vem acompanhada do substantivo feminino. A crase, ela é feminina. Quando eu for, por exemplo, falar de alguém. Alguém me pergunta, a quem você se refere? Refiro-me a Carol. E não a Gabriela. Eu coloco crase, por quê? Primeiro de tudo, eu estou me referindo a duas mulheres nas quais eu tenho intimidade e a crase é feminina, eu coloco a crase. Agora, quando, por exemplo, me pintar uma dúvida. Como, por exemplo, aqui. Fui à cidade. Aí, por exemplo, eu for falar fui ao sítio. Sítio é um substantivo masculino. Então, ele fica automaticamente ao. Fui ao sítio. Toda vez que eu tiver uma dúvida, tem uma palavra lá, sítio, cidade, casa, o que for. Eu vou substituir mentalmente pela palavra ao. Por ao. Se tiver conceito, vai ser ao. Geralmente, quando é masculino, é sempre ao. Fui ao sítio, fui ao parque, por exemplo. Aí não tem o porquê de crase. Super fácil. Agora, quando eu falar o seguinte... Eu fui àquela farmácia. Lembra do que eu falei no início do vídeo? A mais A é acraseado, porque a crase é a fusão do A mais A. Olha aqui, eu fui àquela farmácia. Não tem nem o que pensar, Eu vou apagar esse A aqui, e vou colocar a crase aqui. Eu fui àquela farmácia. Tá super certo, pode pôr, não tem problema nenhum. E esse aqui é um substantivo feminino. Super certo. Agora, por exemplo, eu vou dar uma dica agora para quem está prestando concurso. Eu vejo muito essa frase em concurso. Essas duas frases. Ele usa bigode a Hitler. Aí você pensa, mas Hitler? Hitler é homem. É aquele bigode fininho. Como que ele usa bigode? Como é que está craseado? Porque aí é que eu te falo do contexto. Aqui na frase, o contexto passado é a moda de Hitler. Então vai crase. Um outro exemplo. Ele se veste a Luís XV.
Luís XIV, os reis da França, ele usa aquele salto alto. Aí eu olho e falo, mas é homem, é a mesma coisa, como é que eu ponho crase? Porque o contexto da frase é moda. Então, nós temos assim que ter em mente, é importante memorizar as regras, porém é importante nós sabermos o conceito, porque aí fica mais fácil, a gente consegue aplicar, porque assim, se a gente só memoriza a regra, quando cai uma frase um pouquinho mais diferente, a gente já não consegue fazer, não consegue completar. Quando eu, por exemplo, não uso crase. Nessas expressões aqui, eu simplesmente falo que elas são expressões feitas. Mas aí você fala pra mim, mas é tudo feminino, a face, a cara, a gota, mas não usa crase, é uma regra. Porque é uma expressão já feita, face a face, você já fala naturalmente, face a face, cara a cara, gota a gota. Ela tomou todo o remédio, gota a gota. Ó, ela encarou o face a face. Então, não tem crase. Quando acontece isso, não usa crase. Vamos então recordar um pouco qual foi o conceito que eu passei até agora. Primeiro de tudo, a crase é a fusão do A mais o A, que ele fica o A craseado. Eu uso sempre para substantivos femininos. Quando eu estiver em dúvida, por exemplo, tem um substantivo, não sei o que eu coloco, meu Deus, é A, eu tô na dúvida. Eu substituo mentalmente por ao, vai ficar ao sítio. Agora aqui, substantivo feminino, a cidade. Olha a diferença. Você já sabe as regras mais básicas da crase. Você viu que não é tão difícil assim?